Olá, olá meus amigos de rede social do Facebook. Para quem não me conhece, a gente tem aí um longo trabalho na área de jornalismo e a minha família ela tem prática na área de radiojornalismo, né? Parte de transmissão. Então, esse tipo de transmissão ele deixa a gente bem feliz porque retoma a linha de jornalismo que é pelo rádio, né? Eu queria fazer uma reflexão muito rápida aqui para a gente aproveitar um pouco o nosso domingo e dizer que o ano de 2019 foi marcado por grandes protestos em diversos países da América Latina. Os governos caíram, se viram obrigados a fazer concessões para não balançar tamanha a pressão vinda das ruas. Aí a cada país que enfrentou a crise particular motivada por questões locais, mas é que é possível que a maioria dos casos, para a gente observar um padrão comum, um descontentamento com uma classe média que já se considera, e a gente tem certeza disso, muito menosprezada pelo Estado e que paga o Estado para mantê-la. Que nada disso começou com certeza em 2019. Se a gente for parar para pensar que os governos da América Latina já vêm sendo derrubados em meio a tumultos nas ruas desde lá do ano de 2000, como esquecer que o então presidente argentino Fernando de la Rúa, que fugiu de helicóptero da Casa Rosada para não ser alcançado pela turba que estava lá enfurecida em meio ao desastre econômico daquele país, né? A gente vem pensando, portanto, que há pelo menos 2 décadas esse continente tem demonstrado aqui esse mal-estar com a estagnação econômica que hoje condena a mediocridade dos governos que a gente tem, esses eleitos na América Latina. Quando não há pobreza, né? Grande parte dessa população. E realmente que tem pouca ou nenhuma diferença se o governo é de esquerda ou de direita. A gente tem notado isso. Essa sensação dos leitores, em geral, que em qualquer dos casos, as promessas de desenvolvimento e de prosperidade só que se cumpre para aqueles que já estão no topo da economia, no topo dessa pirâmide que não tem igualdade social, né? Não há dúvida de que se vive melhor hoje em qualquer país desse continente do que há meio século. Mas a formidável riqueza que é proporcionada pelas novas formas de produção derivadas das revoluções digital e ainda com o custo da concentração de poucos investidores globais, e enquanto a imensa maioria das pessoas comuns está a se adaptar-se o mais rápido possível ou coordenar-se a um subemprego e essa falta de perspectiva que tem gerado um desagrado, e principalmente no Brasil, que prosperou de forma equacionada para trás, né? Hoje nós temos 12 milhões de desempregados. É uma desigualdade social tamanha e extensa, porque é quase 5,7% do nosso país em população. Se a gente olhar para 220 milhões, porque metade disso já não era próspero, com certeza. Então, a gente tem visto aí um sucessivo desagrado na área de economias públicas, na área de prosperidade ou de programas públicos, que não tem aí mudado se é do governo Bolsonaro, um governo do PT, isso vem se propagado há anos. E aí a gente tem percebido que na maioria dos países tem se propagado. A eleição do Trump é um descontentamento disso. Nesse processo, então, os governos não somente têm sido lentos para encontrar meios de reduzir um pouco do crescente forço econômico, como também, em alguns casos, a gente nota que contribui para ampliar esse abismo social, né? Bom, mesmo governos de esquerda supostamente dotados de sensibilidade social e comprometidos, né, nessa busca de meios para promover uma melhor distribuição de renda,
com certeza estão fracassando absolutamente no enfrentamento desta longa crise que o mundo tem passado. Não sei se vocês lembram de 2013, ao completar uma década no poder, o Partido dos Trabalhadores experimentou a fúria das ruas, né? Onde a classe média indignada exigia serviços públicos de qualidade, que foi a única forma de garantir um padrão de vida decente para a maioria da população, isso colocado lá pelo governo do PT, né? E não concretizado, só como política ou falatório, purgatório de política pública da boca para fora. O governo que é petista naquela ocasião, acho que vocês vão lembrar disso, reagiu como sempre, aí preferiu aquela questão do populismo, assistencialista, as reformas estruturais capazes de desenvolver um Estado na sua capacidade de investimento, de prestação de serviço, e isso da boca para fora, né? Foi bastante para que o mau humor dos eleitores, vocês lembram que o descontentamento de passagem tal, aqui no Brasil, se transformasse em surras lá no Congresso, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e nas urnas com a vitória da grande antipoda do PT, que foi a eleição do Jair Bolsonaro, né? Este Jair Bolsonaro, por sua vez, que elegeu-se com um discurso revolucionário, em que luzia a promessa de uma renovação absoluta da política, desacreditada por décadas dessa mal fadada corrupção que assola a máquina pública brasileira e a competência de grande parte dos que nela fizeram carreira, apesar, né, de não ser só uma qualificativa do PT, porque tem muito paternalismo no nosso povo brasileiro com relação à questão estatal. Mas não faz sentido nenhum que essa tal promessa tenha seduzido então, né? Faz sentido total que essa promessa do presidente tão eleito, Bolsonaro, seduziu quase 58 milhões de brasileiros, né? Isso é uma coisa que nas eleições presidencial do ano passado foi assim muito clara, né? Não é de hoje que essa maioria dos eleitores se desencadeou com a política vista não como um lugar onde essas opiniões distintas se conjugam sempre na direção do bem comum, mas sim como uma zona cinzenta. A gente percebe isso todo dia, onde sempre os privilegiados articulam a manutenção dos seus privilégios. É sempre o topo da pirâmide que se privilegia, seja na questão do trabalho relacionado à parte governamental ou também empresariado brasileiro, infelizmente, né? Contudo, nenhum governo será, agora eu acho que vai ser bem sucedido nessa árdua ou hércula tarefa de desenvolver a milhões de cidadãos aqui no Brasil, a esperança de dias melhores, se não tiverem a coragem de realizar reformas impopulares, que são as únicas capazes de ampliar a produtividade no país e assim para acelerar a produtividade no país e também a sustentabilidade da economia. E olha, uma dessas reformas que seria uma das mais impopulares, com certeza, é a mudança da máquina pública, né? Essa máquina paternalista. Nenhum governo que aí está, ele fala em reforma impopular, mas sempre contra o povo brasileiro, né? Seja direita, seja esquerda, mas quando dói na área corporativa, seja de alguns ramos da sociedade, ou particularmente na reforma administrativa do governo das estatais, seja estaduais, federativas ou municipais, aí é que ele não faz política contra o pé dele nunca, né? Porque ele vai ver, né, e percebe aí, seja o líder que for, que na hora que ele mexe com as questões do Congresso, seja na casa dos deputados federais, seja no nosso Senado, nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais, aí a coisa pega, né? Aí a coisa pega realmente porque ele perde a força dele. Então sempre a reforma, essa dita impopular, seja qual for a reforma que tem aí, ou a da Previdência, que é a mais assim socialista aí, a reforma trabalhista, que faz, né, um caminho, seja essas reformas que afligem diretamente o bolso do pequenininho, essa coisa mínima, sórdida desse ganho do brasileiro, aí se fala que a reforma é impopular.
né, que é uma reforma necessária e popular. Agora, se for para mexer em salário, previdência de privilegiado, seja de algumas classes sociais, de algumas organizações já arraizadas de forma a ter líderes que não deixam mexer com eles, eu não vou citar nenhuma, mas com relação à parte parlamentar, à estrutura de governo, aí sempre se faz alguma reforma não tão forte, porque com eles não dá para se mexer muito, né? É muito difícil a gente ver, né, que com essa demanda, né, contudo, nenhum governo está bem sucedido em nada dessa tarefa, nada mesmo. E aí, olha, eu vou falar o seguinte, as únicas que vão aí acelerar são, infelizmente, essas reformas ditas impopulares. Eu espero que, pelo menos um prazo de 10 ou 20 anos, a gente tenha aí uma prospecção melhor no Brasil. Olha, com a geração de empregos melhores, com condição de vida e para, principalmente, uma perspectiva de um futuro menos sombrio para o nosso povo brasileiro. A gente tem que prestar atenção ao que reclamam as ruas. É essencial numa democracia nós, né, prestarmos atenção, que temos que entender a resposta, responder a essas demandas com apenas não com demagogia, mas com as demandas que olham de forma pontual a irresponsabilidade daqueles que a gente pensa e bota ali eleitos para governar, para políticas públicas, para o enraizamento de uma sociedade melhor. Infelizmente, ainda isso não é possível. Então, fazendo um resuminho um pouco assim mais amplo sobre essa perspectiva de 2020, eu espero que o Brasil realmente agora, a partir desse ano, tenha pontualmente um olho clínico para não eleger nem o que é muito direita, nem o que é muito esquerda, nem talvez um centro enraizado com a corrupção, mas sim, olhe nessa primeiro ponto mais importante, as eleições municipais, que vai eleger aqueles que estão mais próximos à população, os vereadores e os prefeitos, aqueles que cuidam do ser humano na cidade, porque o Estado e a União é mais longe, nesse olhar clínico que o brasileiro, e aqui a gente pode aí dizer que essa revolução das mídias sociais tornaram tão forte, possa analisar de forma objetiva aqueles, e hoje a gente tem demanda para poder analisar aquele cidadão de forma ampla, porque a gente abre uma Google, abre uma rede social, abre a internet em si, em cada mão de cada celular, nesse mais de 280 mil linhas de celular, e com quase 100 milhões de linhas e quase 173 milhões de redes sociais do Brasil na área do Facebook, a gente possa analisar ou pesquisar se aquele ou esse ou aquele acolá vão ser realmente que possam prospectar um caminho melhor para aquele seu irmão que, quando elege, pensa em melhoria social. Eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo todos esses anos e dizer que a gente está fazendo essa pequena transmissão em voz para lembrar e agradecer aqueles que fizeram radiojornalismo de qualidade e que propagaram a informação pela formação do cidadão. Obrigado a vocês aí, as poucas pessoas que sempre me acompanham nas redes sociais. Um abraço.